Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, 4 modelinhos super fácil. Eu vou usar essa pasta L e vou usar a folha cartoon, que é onde que tá escrito, né, a palavra agradecer. Vou usar o pincel filete de cerdas longas e uma misturinha de tinta PVA preta com corante líquido Interflex. Você pode usar o xadrez. Eu uso essa misturinha para os traços sair finos. E eu só vou escrever por cima da pasta L. Antes de escrever, eu passei a base e esperei 30 minutos. E esse modelinho é a cauda de sereia. Eu vou usar essa tinta para tecido. E eu vou usar ela com cuidado, porque ela é tinta para tecido e essa daí que eu tenho, ela é muito líquida. Aí eu vou fazer o preenchimento. Eu vou fazer essa cauda de sereia em degradê. E eu vou fazer o contorno e o preenchimento usando o pincel filete. Essa tinta lilás é uma misturinha que eu fiz usando o violeta com o branco. Fazer todo esse preenchimento, depois eu venho com violeta de novo por cima do lilás para fazer um terceiro tom. Também vou usar a cor rosa, que é tinta PVA, e vou passar ela por cima da tinta, esse diluente de tinta para tecido com esse glitter. Eu vou misturar ele para ficar uma camadinha bem fina e vou passar por toda a cauda de sereia. Eu vou usar esse pincel filete de cerdas longas, mas você pode usar um outro pincel mesmo para preenchimento, é que esse é o único pincel que eu tenho. Esse glitter é ótimo porque ele realça também fazer esse modelinho de cacto com a folha cartoon. Eu vou usar um marrom escuro com branco, que é uma misturinha que eu fiz, para poder fazer o vaso. E vou fazer o preenchimento. Para poder fazer os detalhes no vaso, eu vou usar a tinta marrom escuro, vou fazer o contorno e os detalhes. Você pode usar o preto, é que eu prefiro usar um tom mais escuro do que o tom que eu usei para fazer o preenchimento do desenho, porque o preto eu acho que fica muito forte. Também vou usar esse verde, que é para fazer o cacto, fazer o preenchimento. E na hora de fazer preenchimento, eu faço movimentos circulares para não ficar marcação do pincel. Para fazer o contorno, vou usar o verde musgo, todas são tinta PVA. E aí, vou usar o pincel filete de cerdas longas. Eu retiro o excesso da tinta na tampa da tinta, para os traços sair finos. Vou fazer um X no cacto, né, para poder dar um detalhe. O próximo modelinho é mais complicado. Eu vou usar só 2 cores de tinta, mas ele tem muitos detalhes. Eu vou usar a mistura de tinta, que é tinta preta PVA, mais corante líquido, para os traços sair fino. Vou usar o pincel de cerdas longas. E eu vou retirar o excesso da tinta na tampa da tinta, para assim ficar com os traços fininhos. Eu venho fazendo todo o contorno e depois eu vou fazer o preenchimento. Eu vou contornar esse panda. O nariz dele eu vou fazer uma bolinha e eu vou usar pouca tinta para não manchar a parte que seria branca. Eu não passei a tinta branca porque geralmente as pessoas quando usam esses desenhos assim sempre pintam uma unha de branco, né? Então eu optei por fazer só todo o contorno dele e a parte preta. Eu já fiz todo o contorno de um pandinha, agora eu vou fazer o próximo. O traço é bem fino, então você, quando for fazer, faz com cuidado. A parte do braço eu fiz rápido, porque é mais grossa, então não tinha perigo de manchar. Mas aí os traços que é fino, que é o contorno do corpo dele, aí eu paro um pouco, respiro, para depois fazer todo um contorno. E eu vou usar essa tinta, que é acrílica brilhante, na cor vermelha. Vou retirar o excesso na tampa da tinta, para fazer esse coração. Esse vermelho, ele tem um tom muito bonito. Ele quando seca, parece uma espécie de couro sintético.